Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Antes de mais nada, tá? Como já mostrei aqui essa camiseta, mas vale a pena mostrar de novo, Charles Darwin e os seus tentilhões na Doppel Store, tá? Vou colocar aqui embaixo o link para compra com descontinho do Tio Pirula, tá? Segunda coisa que eu queria comentar com vocês é que muitas pessoas têm reclamado de que ou elas eram inscritas no meu canal e agora estão desinscritas, não por vontade própria, e sim por causa do YouTube, e que elas dão o joinha no meu vídeo e depois quando elas vão voltar no vídeo ou dão F5 na página, tá, o joinha desapareceu. Isso também tem acontecido comigo com outros canais, tá? Nunca fui desinscrito que eu saiba, mas já aconteceu do joinha desaparecer. Então, por favor, vocês verifiquem se vocês que gostam aqui do conteúdo ainda estão inscritos no canal e também se o joinha de vocês foi, tá? Na hora que vocês derem o joinha, confiram para ver se ele foi mesmo, tá bom? Porque ajuda bastante. Bom, então eu vou falar agora do assunto principal desse vídeo, tá? Que é sobre o YouTube Edu, tá? O YouTube Educação, né? Que é aquele selinho que o YouTube dá para alguns canais como sendo especificamente para educação. Rolou umas fotos no Instagram, enfim, das pessoas que a gente conhece, de um evento que estava tendo lá no YouTube Space do Rio de Janeiro, que teve inauguração agora há pouco. Eles fizeram uma reunião só com os YouTubers de educação lá nessa semana. E o que acontece? O Azaghal, do Jovem Nerd, dispensa apresentações aqui, né, mandou no Twitter algumas mensagens da qual ele estava muito descontente do fato do Nerdologia, né, o canal que eles têm, né, que são eles que são os criadores e gerenciadores, não ter sido incluído nessa reunião do YouTube Edu. Eu não sei se já houve uma tentativa prévia de incluir o Nerdologia como um canal de educação, ou se a tentativa não foi feita, ou se foi feita e falhou, eu não sei nenhum detalhe sobre isso. Houve essa reclamação do Dave, né, ele falando que ele sempre elogia o YouTube, mas é um absurdo ele fazer um evento de educação e não convidar nem o Átila e nem o Felipe Figueiredo, que são os dois que trabalham no Nerdologia. É uma demonstração de que o YouTube Brasil tem uma visão muito limitada sobre educação online. Pelo visto é a Fundação Lehman, que é uma fundação que possui um vínculo muito estreito e que eu acho que foi ela uma das idealizadoras ou apoiadoras do YouTube Edu. Tá? Essa Fundação Lehman é uma fundação que eles fazem projetos sem fins lucrativos para treinar professores e alunos e tal. E eles apostam nesse tipo de coisa para fazer com que a educação seja mais bem feita, né, e mais eficiente para gerar, enfim, melhores ideias e coisas assim, né, melhores cabeças. Tá? Ele fala, pelo visto é a Fundação Lehman que não considera o Nerdologia educativo o suficiente para fazer parte do YouTube Edu. Engraçado é o YouTube Brasil, que é uma empresa moderna e inovadora, se deixar engessar desse jeito bem quadradinho. Na realidade, acho que o problema é o nome que está errado. Não deveria ser YouTube Edu, e sim YouTube Enem. Aqui eu preciso então fazer algumas considerações sobre o que o Azaghal falou. Para começar, eu não vou ficar aqui, sabe, babando ovo para os dois, porque, na verdade, se o meu canal chegou onde chegou, em parte foi graças ao que o Jovem Nerd e o Azaghal fizeram por mim, divulgando meus vídeos, lá em 2011 ainda, sabe? Muito tempo atrás. E o Jovem Nerd e o Azaghal foram fundamentais para isso. Se não fosse a ajuda deles, possivelmente o meu canal hoje estaria, sei lá, com 80 mil inscritos, não mais do que isso. E não teria a projeção que teve. Então, eu devo muito a eles, tá? Inclusive porque eles me chamam pro Nerdcast, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu posso. Eu fico muito feliz com o reconhecimento que eles têm por mim, tanto pela parte acadêmica quanto pela parte como divulgador. E eu fiquei muito feliz quando eles me falaram que iam fazer o Nerdologia, né? Isso há alguns anos atrás. Eles até vieram entrar em contato comigo para falar que se o Átila precisasse de ajuda com roteiros que fossem mais específicos da minha área, se eu não poderia ajudar. Eu falei, lógico que eu ajudo, imagina, porque eu acho que é um projeto fantástico, incrível, e eles falaram que eles iam usar aquela lógica que eles já faziam no Nerd Office antes como um quadro, né, que é a parte mais visual da coisa, né, então tinha uma equipe toda que fazia parte das animações, dos desenhos e tal, e o Átila como roteirista e narrador. Eu achei a ideia genial, a ideia fantástica, e olha que legal, eles fazem essa união, né, do nerd, geek e tal, etc, para ver se usando esse link entre o mundo de ficção e o mundo real, a gente consegue despertar o interesse pela ciência. Foi uma sacada muito legal deles. E quando teve a Campus Party, a gente entrevistou o Alexandre, eu e o Emílio, vou colocar aqui no canto o link do vídeo, tá? Ficou lá no canal do Blablalogia, em que o Alexandre explica como foi a criação do Nerdologia, por que ele quis fazer, tal, não sei o quê. E o legal é que ele fala que eles praticamente não ganham nada com Nerdologia. É uma coisa que eles fazem porque eles acham que isso é importante, sabe? É meio que filantrópico deles fazer uma coisa dessa, sabe? Claro, não é totalmente filantrópico, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles poderiam ter feito outro tipo de iniciativa, poderiam nem ter feito nada, e estariam do mesmo jeito que estão agora. E eles preferiram gastar parte da energia do tempo deles fazendo uma coisa com conteúdo científico bem embasado. Fiquei muito feliz com o resultado quando a coisa foi feita, porque o Átila também é um cara extraordinário, é um cara que consegue fazer de
todo tipo de... É um cara que de 1001 utilidades e ele faz todos ao mesmo tempo, né? É uma coisa assustadora, né? Eu não sei como que o Átila consegue viver sem dormir, mas ele consegue e ele faz isso daí muito bem, né? Ele e a esposa dele, no caso, também. Eu gosto bastante do Nerdologia por causa disso, por causa dessa pegada dinâmica e rápida que eles fazem para tentar ensinar conceitos eventualmente complexos. Depois entrou o Felipe Figueiredo com a parte de história. É uma coisa que eu gostei bastante, tá? Eu também fico muito orgulhoso, não só da existência do Felipe Figueiredo, que é um tremendo de um cara, uma cabeça fantástica. O podcast dele do xadrez verbal, sobre política internacional, um dos mais vistos, principalmente na temática dele, acho que é o mais visto do Brasil. Ele dá curso pro pessoal que quer entrar no Itamaraty, sabe? Tipo, cara, o cara é bom, entendeu? O cara é muito bom. Você vê que o cara, assim, tem um talento para ter uma visão global das coisas com relação à história e explicar isso daí de uma maneira didática que é único, assim, é uma coisa muito difícil de achar. Tá? E eu fico muito feliz, inclusive, de ter feito, né, ter ajudado, pelo menos, a fazer o meio de campo ali, aproximando, né, o Jovem Nerd do Felipe, né, para ver se rolava alguma coisa lá. E aqui vale comentar também as iniciativas do Leon e da Nilce, né, do Cadê a Chave e do Coisa de Nerd, e também do Felipe Castanhari, que agora está começando a fazer vídeos de ciência também. Eu dou todo o meu apoio, porque desde que sejam vídeos bem fundamentados e com base, tipo, tá perfeito, assim, tipo, eu acho que a gente tem sim que ter iniciativas. Eu fico muito feliz dessas iniciativas estarem partindo de canais tão grandes aqui no YouTube. Então fica aquela pergunta, por que o Nerdologia, que é um canal tão legal, não está fazendo parte do YouTube Edu? Sendo que a gente pode tentar pensar em algumas coisas, algumas que o Azaghal mesmo comentou. Se você for pegar os canais que são os principais canais, né, que são os embaixadores do YouTube Edu, eu acho que são esses três. Eu acho que é o Rafael Procópio, de matemática, o Ives Urquiza, da física, e o Paulo Valim, de química. Eu acho que são esses três que são os embaixadores do YouTube no Brasil, do YouTube Edu no Brasil. Me desculpe se eu estou esquecendo alguém, tá? Eu gosto muito deles, tá? Eu acho que eles fazem um trabalho extraordinário, sensacional. Inclusive o Rafael Procópio é um cara super desprendido. O Ives é um cara super gente boa. O Paulo Valim não conheço ainda, mas eles são pessoas muito legais. Fazem parte do Blablalogia também, ajudando a gente. Mas a questão é a seguinte, o canal deles tem uma pegadinha mais vestibular, sabe? Fazer videoaula, ensinar como resolver questão do Enem, essas coisas e tal, não sei o que inclusive foi porque o Azaghal fez aquela piadinha, né, tipo, deveria trocar o YouTube Edu por YouTube Enem. Eu acho que essa piadinha do Azaghal, apesar de parecer ser procedente, né, eu acho que ela é um pouco injusta, porque nem todo mundo que tá lá no YouTube Edu faz vídeo estilo Enem. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem esse pessoal que eu falei, também tem o Paulo do Inglês Winner, tem a Karina Fragoso, que faz também conteúdo de inglês. Você tem também, por exemplo, a Ju Jacud, que faz conteúdo de matemática, que não necessariamente está voltada para o vestibular. Você tem o Canal Revisão. O Canal Revisão não tem praticamente nada voltado para o vestibular diretamente. Tá? Apesar do conteúdo estar incluso no vestibular, o conteúdo das coisas que são abordadas, tem coisa lá que é abordada que também não é, e não é de uma maneira... Aliás, o Canal Revisão faz um trabalho até... tem uma pegada mais ou menos parecida com Nerdologia, claro, guardadas as devidas proporções, mas é uma coisa bem legal, inclusive eu gosto bastante dessa pegada. Você tem a Júlia Jolie, que também acho que faz parte do YouTube Edu, pelo menos eu vi que ela estava lá na reunião, então eu acho que ela faz parte também, e o canal dela também dava dicas de inglês e faz coisas com relação à biologia, né, que é a formação dela, é biomédica. Também é um canal que tem uma série de outros conteúdos que não necessariamente tem a ver com a parte educativa. Você tem o Manual do Mundo, do Iberê, que é um canal extraordinário, é um canal fantástico que faz parte do YouTube Edu, e também não tem aquela pegadinha vestibular, aliás, muito pelo contrário, né? O Iberê, ele ensina não só a fazer experimentos e explica um pouco da ciência por trás daquilo, mas também ele faz mágica, ele faz culinária, ele faz truque, charadas, tal. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que o Iberê faz que não tem a ver necessariamente com a parte educativa, o que levanta uma dúvida de por que o Nerdologia não está lá. Então, o Nerdologia... você não pode usar essa justificativa de que ele não está lá porque ele tem conteúdos que não são de educação. Porque quase todos os canais que estão ali representados têm conteúdos que não são essencialmente de educação, não são especificamente de educação voltada para o ensino no sentido formal mesmo, né? Para ensino médio, fundamental, vestibular, etc. Mas, então, qual seria a razão? Tá? Você pode alegar que é porque tem elementos de cultura pop, e isso descaracteriza um pouco a questão educativa, mas... olha, se você for parar para pensar, os elementos de cultura pop aproximam a realidade,
dos alunos e dão pelo menos um guia de como que aquilo lá é mais correto cientificamente, né? Ou pelo menos é mais acurado cientificamente do que outras coisas. Você tem alguns tipos de abordagem que são interdisciplinares, que é uma coisa que eu acho muito legal e que é estimulado em todo e qualquer, texto de pedagogia que você lê e do que diz respeito ao ensino que a gente vê hoje, inclusive no Ministério da Educação. Que é um exemplo legal do Nerdologia. Alguns anos atrás, o Átila fez um vídeo explicando as estações do ano e o Westeros lá do Game of Thrones, né? Por que você tem aqueles invernos de não sei quantos anos, verões de não sei quantos anos. E nessa pegada ele aproveitou para explicar sobre o aquecimento global e por que a gente sabe que o mundo está esquentando, como é que a gente sabe que o ser humano é o principal causador disso, né? E aí agora, algumas semanas atrás, o Átila fez um vídeo de aquecimento global mais voltado para a questão sobre pagamento de paper científico por indústrias, né? Então ele cita o caso do tabaco, de outros exemplos lá, para falar que também você tem indústrias de petróleo que pagam pesquisas contra o aquecimento global e tal. E na sequência, depois você teve um vídeo de história do Felipe Figueiredo falando sobre o papel do Brasil nas resoluções ambientais da ONU lá, então fala do Tratado de Paris, da Rio+20 e tal. É uma coisa muito legal. Pô, isso é interdisciplinar, você está misturando ciência, física, biologia e química, que a meu ver é um conteúdo do ensino fundamental, da disciplina de ciências, tá? E dessas 3 disciplinas do ensino médio, e você mistura com história, mostrando uma interdisciplinaridade que você tem como fazer esse tipo de correlação. Eles fizeram isso mais de uma vez. Fizeram sobre Chernobyl, né? O Átila falando sobre a questão da radiação no corpo, e o Felipe falando sobre a história de Chernobyl, tal, e como foi. Cara, isso é genial, isso é uma coisa fantástica. E não tem ninguém fazendo isso no YouTube, só o Nerdologia, sabe? É uma coisa única que você tem ali no YouTube Brasil, tá? É uma coisa de motivo de orgulho. Eu acho que o Nerdologia poderia ser garoto propaganda, inclusive internacional do YouTube. Se eu fosse o Azaghal, o Jovem Nerd, eu traduzia o Nerdologia para inglês, para espanhol, para japonês e, mandava ver. Enfim, eu sei que isso daí é uma coisa bem trabalhosa e difícil. Repito, eu não sei se esse tipo de aproximação já foi feita. Eu apenas estou falando que é aberrante que no YouTube Brasil isso não tenha sido feito ainda, não esteja incluído o Nerdologia no YouTube Edu. E, inclusive, ensinar o pensamento crítico, ou pelo menos tentar levantar esse pensamento crítico, não necessariamente com relação à ciência, mas que seja com o Homem-Aranha, com o Superman, não interessa. Sabe, você fazer esse tipo de questionamento é uma das coisas fundamentais da escola. Mais ainda do que ficar dando conteúdo. Sabe, isso daí está sendo meio que dito aos 4 ventos por quase todo mundo que trabalha com educação. A forma de pensamento, o método, a maneira como você vai fazer com que o aluno aprenda a pensar é mais importante do que ficar ensinando para ele um monte de formulinha, ou um monte de dados históricos, ou um monte de coisa assim. Então, se o YouTube Edu não quer colocar o Nerdologia na sua plataforma, e eu não sei se esse é o caso, tá? Eu não estou acusando o YouTube Edu de fazer isso, tá? Até porque eu sei as pessoas que fazem parte do YouTube Edu e eu sei que eles fariam gosto de ter o Nerdologia lá dentro, então eu tenho certeza absoluta, tá? O Procópio, o Ives, o Paulo Valinho, não sei se o Jubilu tá também, mas enfim, eu sei que eles gostariam, mas você fica aquela coisa, se por um acaso não há vontade da Fundação Lehman ou do YouTube Edu de colocar o Nerdologia lá dentro, isso me soa aberrante, isso me soa um pensamento retrógrado, um pensamento arcaico do que diz respeito à educação. Quer ver? Eu vou falar aqui quais são os fundamentos da Fundação Lehman, tá? Que tá escrito aqui, ó. Desenvolvemos e apoiamos projetos inovadores em educação. Bom, nem precisa falar que o Nerdologia é inovador em educação. Realizamos pesquisa para embasar políticas públicas do setor. Bom, essas pesquisas aí é uma questão da Fundação Lehman, não tem a ver com Nerdologia. Oferecemos formação para profissionais de educação. Isso daí é uma coisa legal porque o Átila tem curso para professor. Não sei se vocês se lembram que eu fiz um vídeo mostrando, né, quando a gente estava falando sobre o Zika vírus, eu fiz um vídeo mostrando uma das salas do Átila, né, que tinha uns alunos lá, que eram todos professores. Tá? E o Átila tem feito isso daí repetidamente. Para pensar na quantidade de gente que assiste o Nerdologia. Sabe? Você acha que isso daí não pode ser uma plataforma, uma vitrine, uma coisa fantástica para o YouTube Edu? Tá? Então eu dou todo o meu apoio ao Azaghal. Eu acho que o Nerdologia, sim, tinha que estar no YouTube Edu, como um dos garotos propaganda, na linha de frente, inclusive. Eu acho que o Átila ou o Felipe, ou os dois, deveriam estar, sim. É uma coisa da qual o YouTube pode se orgulhar de ter. Assim como o Alexandre e o Davis se orgulham. O Blablalogia também eu acho que devia entrar, tá? Só falando, o Blablalogia eu acho que devia entrar. E quando teve essas fotos, o pessoal falando do YouTube Educação, eu recebi algumas mensagens inbox de alguns inscritos, poucos, mas de alguns inscritos falando: Pirula, por que você não tá lá? Por que você não tá no YouTube Educação? Olha, eu não acho que eu mereça estar no YouTube Educação. O meu canal é o canal do Pirula.
Não é um canal de ciência, é o canal de um cientista. Eu sou um cientista, então boa parte do meu pensamento ele é pautado no método científico, o que faz com que eu goste de explicar as coisas, o que faz com que eu goste de correr atrás das fontes. Isso acaba gerando uma certa credibilidade e várias pessoas acabam me elogiando e falando, me agradecendo, né? Porque, graças a você eu passei numa prova, graças a você eu passei de ano, graças a você eu aprendi tal coisa, graças a você eu corri atrás de uma solução, que eu acho muito legal, eu acho muito bonito quando eu recebo essas mensagens. O meu canal tem muita opinião, por exemplo, o meu canal tem muito da minha pegada pessoal, eu falo de temas que às vezes são aleatórios também, apesar de que a gente viu por alguns canais do YouTube Edu que isso também não é excludente, mas talvez eu fale de assuntos que sejam muito sensíveis ao YouTube, né? E aí eu não poderia entrar no YouTube Edu, tudo bem. Eu acho que eu não sou domesticado o suficiente, digamos assim, ou domesticável o suficiente para fazer parte do YouTube Edu, sabe? Para o YouTube me dar um selinho, para eu colocar no peito. É uma responsabilidade muito grande para mim. Eu entendo que eu não seja a pessoa adequada para ser colocado como representante ou qualquer outra coisa, como participante do YouTube Edu. Mas o Nerdologia não, cara. O Nerdologia não tem o que justificar, não tem o que dizer por que eles não estão lá, entendeu? Sei lá, é bizarro, é estranho isso, tá? Então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Novamente, não tô falando mal de ninguém que tá dentro do YouTube Edu, tá? Eu gosto de todos aqueles canais, os que eu conheço, né? Eu citei uma dúzia mais ou menos aqui, mas eu sei que tem mais lá, tava cheio a sala. Mas os que eu conheço eu gosto muito, são pessoas que eu gosto, são canais que eu gosto e acompanho. Agora, o Nerdologia não fazer parte disso realmente é algo que eu não consigo entender. Era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que era importante, sim, colocar o meu ponto de apoio com relação a isso e fazer coro, porque eu acho que realmente foi um ponto válido a ser levantado. Beleza? Então era isso. Eu agradeço quem ouviu até aqui. Um abraço, até a próxima e falou!